Oi meninas, boa tarde. Vamos dar início então à nossa live. E hoje a gente vai fazer um comentário assim bem breve, né, para não cansar muito, sobre contrição e atrição, né? Foi o tema que eu recebi para falar para vocês. Eu quero falar bem rapidinho para a gente não se cansar mesmo, né? Para vocês não ficar cansada, mas que seja assim um momento de estar na presença de Deus nesses dias, tá bom? Então, vamos começar assim, né? A nossa live, deixando que o nosso pensamento se volte para o que vai acontecer dentro de uma semana. Uma semana já está aí, né? Falta bem pouquinho para uma semana. Relembrando a morte e a ressurreição de Cristo. Pensei em como falar para ajudar vocês, né? Não só a vocês, mas a mim também, porque cada vez que eu preparo um tema, me ajuda a crescer interiormente, exteriormente, né? Me ajuda a aprender mais, porque às vezes tem alguma palavrinha que você não encaixa bem, e aí quando você começa a preparar, você consegue entender melhor aquilo. Então eu gosto muito de preparar as minhas lives exatamente por essa razão, porque me ajuda também a crescer. Então, eu olhava para o crucifixo, né, porque era à tarde e eu estava fazendo a minha meia hora de oração, que é costumeira e que eu faço todos os dias, né? Meia hora de oração à tarde, meia hora de oração de manhã, antes da missa. E eu comecei a olhar para o crucifixo, né, que a gente tem, porque nós temos uma capelinha e pela qual a gente faz a nossa oração ali. E eu comecei a olhar para o crucifixo, né? E pensei, mas o que eu vou falar, né? E eu resolvi perguntar para Jesus nessa meia hora de oração. E eu então disse, Jesus, o que é que você quer que eu diga? Como você acha melhor fazer? Né? Porque Jesus sabe de tudo, né? Então ele vai. Por onde começar para que não fique assim uma coisa perdida, solta, né? Assim a gente vai falando, de repente você se perde um pouco e fica solta e as pessoas não entendem. E ele me respondeu, o Evangelho do Bom Ladrão. Isso assim me deu, na hora assim, né? Um pouco de arrepio, né? Porque o Evangelho do Bom Ladrão era a resposta que eu tinha naquele momento, né? E então eu pensei, é preciso dizer mais alguma coisa? Se a gente volta ao nosso pensamento para o bom ladrão, é preciso dizer mais alguma coisa? Não. Não, porque o nosso coração, o nosso olhar, o nosso pensamento, todo o nosso ser já se encheu de dor. Da dor de Jesus Cristo sofrendo na cruz, pelos nossos pecados, né? E já voltou para as dores de Cristo na cruz, né? Já estamos arrependidos daquilo que a gente fez, daquilo que nós cometemos, das coisas erradas que a gente faz no dia a dia, né? Não adianta dizer eu não peco ou eu não faço, porque a gente faz, né? A gente comete. Né? Então, já voltamos para a dor de Cristo na cruz, estamos arrependidos. É aqui que chegamos no que é a contrição, né? Essa dor do arrependimento, né? A contrição é muito mais o ato da vontade da razão, do que o sentimento. Então, eu tenho vontade, então isso é a contrição, né? A contrição é pedir perdão a Cristo com o desejo de mudar. Isso é uma contrição perfeita. É dizer, eu não deveria ter feito isso. Eu não podia ter crucificado Cristo de novo, né? Cristo morreu por mim, né? E cada vez que a gente peca, a gente está novamente crucificando a Cristo, né? Se a gente pensa assim, né? Se a gente tem esse peso na consciência, principalmente no momento da confissão. Se você
coloca isso na cabeça, né? Não, eu errei, eu faltei, eu sou um cristão e eu tenho que dar exemplo, você vai se confessar muito bem. Você não vai se deixar levar, apesar da vergonha, apesar de tudo, mas você não vai se deixar levar por o pensamento de que, isso não é tão assim, né? Às vezes não é tão assim para nós, mas para Deus é, né? Contrição é o ato de arrependimento, pensando no quanto Deus é bom, é amor, e eu feri pelos meus pecados. É um ato de arrependimento. Então, quer dizer, eu feri a Deus. Cada vez que eu faço alguma coisa errada, eu volto a ferir a Deus, eu volto a ferir Cristo, né? Então, isso a gente tem que se arrepender. E a gente tem que ter essa contrição para que a gente não volte a pecar mais. E pensar que eu não quero mais cometer esse pecado, né? Seja como for, eu não quero voltar a pecar, né? Mas para isso eu tenho que pedir também fortaleza para o Espírito Santo, para que ele me ajude, né? Atrição é uma contrição imperfeita, porque na atrição é o medo de ir para o inferno. Então, há uma diferença, né? A contrição é o arrependimento, aquele arrependimento do bom ladrão, que primeiro ele se arrependeu, ele corrigiu o outro, se arrependeu e depois pediu perdão para Cristo e Cristo levou para o céu. Né? E a contrição nem isso tem, né? A atrição é o medo de perder o inferno. Então, não, o que Deus me pede, né? Ir à missa no domingo. E eu não vou. Eu sei que eu não fiz errado, então o que eu faço? Me confesso para que, se caso eu morra naquela semana, eu não vou para o inferno. Né? É esse. Então, sabendo que é o único dia que a gente tem para Deus, né? Esse 1 hora na missa, e às vezes a gente ainda vai reclamando porque teve um sermão muito comprido né, e eu queria ir embora, porque eu queria passar na feira, porque eu queria fazer isso, porque eu queria fazer aquilo outro, né? Vamos pensar, né? É 1 hora só, então essa 1 hora eu vou dedicar para Deus. Vou sair de casa com meia hora antes para chegar 5 minutos antes e depois sair só quando o padre já deu o sinal da cruz que pode ir em paz, né? Vamos em paz. Vai confessar porque assim, né? Assim, se eu morro, eu não vou para o inferno mesmo. Assim, se eu morro, eu vou para o céu. Mas tem que pensar, né? Não é só se eu morro, eu vou para o céu. Né? Tem as outras coisas que a gente fez atrás, né? Então, contrição é não querer pecar. E atrição, medo de ir para o inferno. Essa é a live nossa de hoje. E eu pensava, né? E que para encerrar essa live de hoje, que a gente procure repetir muitas vezes ao dia: perdão, Senhor, ajuda-me mais. É uma jaculatória muito bonita. E depois também a gente pode repetir várias vezes: Santa Maria, Mãe de Deus, tende misericórdia de mim. Que também é outra jaculatória que a gente pode fazer durante o dia, né, para pedir a misericórdia, né? E Nossa Senhora vai nos dar misericórdia junto com o Filho. Né? Então isso, né? Quer dizer, se a gente pede esse perdão, né? Se a gente pede para o Espírito Santo também que ele nos dê forças, que ele nos ajude, né? A não consentir mais aqueles pecados que a gente está contrita, né? Então, vamos sentir essa dor, né? Porque é muito maravilhoso, né? Você conseguir preparar uma pessoa antes da morte e essa pessoa já ficar ali contrita porque está esperando o momento da confissão dela antes de morrer. Então ela está ali já arrependida de tudo aquilo que ela fez. E depois que ela se confessa, ela se sente a pessoa mais leve do mundo. Né?
Isso é maravilhoso. Então, muito obrigada e até a nossa próxima live.